E acontece hoje, em São Paulo, a 21ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Evento realizado pela Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, e a B3, a Bolsa Brasileira de Valores. E quem traz todas as informações para a gente ao vivo é a repórter Flávia Macedo. O que você destaca para a nossa audiência, Flávia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Vou trazer, então, aqui alguns destaques para a audiência do Mercado e Companhia nesta primeira manhã do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Primeiro que a abertura oficial contou com a presença dos ministros de Meio Ambiente e também da Agricultura, além do secretário de Agricultura aqui do estado de São Paulo. E o teor das discussões, dos temas abordados aqui nesse primeiro período aqui do evento foi um só: sustentabilidade. E nesse sentido tiveram alguns pontos de destaques. Um deles, a gente separou um trecho do ministro da Agricultura, Marcos Montes, que falou sobre o papel da tecnologia para a produção sustentável. Vamos ouvir. Eu sempre falo que a tecnologia é o elo principal de ligação entre a sustentabilidade e a produção. Se nós não tivermos a tecnologia, nós não vamos ter nem produção, nem sustentabilidade. Então, a tecnologia, cada vez mais, a gente tem que avançar. E nesse tema, agricultura empresarial, como disse, a agricultura empresarial fluiu normalmente, com projetos, com programas, com o Parlamento Brasileiro ajudando, aqui na pessoa do Arnaldo. Acho que a agricultura empresarial foi embora. E hoje é modelo, é exemplo para todo mundo. A gente ouviu, então, aí o ministro falando sobre o papel da tecnologia para essa produção sustentável. E agora eu vou ampliar o assunto, conversando com o Caio Carvalho, que é presidente da ABAG, e também pontuou algumas coisas nesse sentido de sustentabilidade. Caio, um dos pontos abordados ali foi sobre programas de incentivo para sequestro de carbono. Nesse sentido, quanto tempo para isso se tornar realidade e que seja de uma forma viável e também rentável para os agricultores aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Esse é um programa muito importante, efetivamente prioritário para o Brasil, porque não se trata simplesmente de estar, digamos, criando um prêmio à capacidade competitiva, seja por produtividade, seja por redução de emissões, mas criando um padrão para um país exportador que cada vez mais será solicitado pelos importadores sobre a qualificação daquele produto que exportamos. O Brasil começou a sua lição, nós já temos um mercado aprovado na área de biocombustíveis, que é um carbono específico chamado CBio, digamos assim, por enquanto, um mercado basicamente regulado, interno, mas que com a mudança do artigo 6º no Acordo de Paris, deverá permitir nos próximos meses que se possa, digamos, exportar esse carbono, né? E isso significa, obviamente, prêmio a produtor significa estímulo a investimento, investimento significa ganhos de produtividade, ou seja, é um círculo virtuoso que a gente ganha com isso e, portanto, muito importante para o agro. Para a gente encerrar, você pontuou aí biocombustível. Esse também é um fator que contribui, esse combustível verde, para essa sustentabilidade. O etanol está com o mercado bastante aquecido. Nesse sentido, como que está esse cenário do Brasil nessa questão de produção do etanol? O Brasil tem uma larga produção, é o segundo maior produtor, o primeiro Estados Unidos, a partir de milho. O Brasil agora, numa integração cana e milho, já é um produtor grande de álcool de milho também, a soma dos dois tem atendido a nossa demanda. Claro que a demanda, obviamente, nesses últimos 2 anos veio pressionada por todo tipo de coisa, principalmente a questão da pandemia. Nós estamos voltando agora aos níveis de demanda de antes da pandemia e, portanto, deveremos ter cada vez mais a presença importante do etanol dentro daquilo que a gente chama de ciclo Otto, ou seja, combustíveis como gasolina, etanol, gás, em veículos que têm motor preparado para isso de combustão interna. A nossa evolução é no sentido de os carros flexíveis híbridos, ou seja, aqueles que se utilizam do mesmo sistema, digamos assim, de postos que nós temos hoje, sem investimento, e que os motores fazem a diferença e reduzem o consumo e melhoram em muito a pegada de carbono. É esse balanço que a gente chama do berço ao túmulo que faz do Brasil realmente um expoente nessa discussão de sustentabilidade do agro.
Certo, obrigada, Caio, pela sua participação com a gente, trazendo aí todo esse cenário desta primeira manhã do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Vou liberar o Caio aqui, porque o evento está continuando, ele vai, inclusive, participar do próximo painel. No final do dia, você que acompanha o Rural Notícias pode ver a reportagem completa desse evento. A gente vai trazer outros detalhes abordados aí por autoridades e também por representantes do setor. Só antes de encerrar, Priscila, eu quero só também já adiantar um outro ponto. Eu conversei mais cedo com o ministro da Agricultura, que também destacou a questão do Plano Safra. O BNDES anunciou suspensão de algumas linhas de crédito, né, para a equalização de taxas de juros. E eu perguntei se isso deveria retornar em breve. Ele disse que sim, que essas linhas devem retornar e atender o que foi planejado no início do programa. Volto com você aí para o estúdio, Priscila. Boa tarde. Obrigada, viu, Flávio? Bom trabalho para você aí.